Olá, tudo bem? Vou fazer aqui um breve estudo sobre análise descritiva de dados. A gente sabe que hoje em dia uma empresa que possui em seu cotidiano o manuseio, né, e armazenamento de dados de todos os seus passos, essa empresa acaba se saindo melhor do que aquelas empresas que não possuem essas atividades em seu cotidiano, né? Se a gente fizer uma comparação de 10 ou a 20 anos atrás, a tecnologia tem evoluído bastante, né? E o uso dessa tecnologia tem sido um fator de vantagem competitiva no mercado, né? A tecnologia tem tido um grande impacto no mundo dos negócios e o uso dela acaba auxiliando no controle interno das empresas, né? Hoje em dia existem vários softwares que uma empresa pode usar para poder fazer o registro de todos os dados, né, de venda, de custo, de receita, diversos tipos de dados, né? E é justamente esses registros de dados que a empresa faz que poderão auxiliar ela em atividades futuras, com relação à estratégia de negócio, né? Existem vários tipos de registro de dados, né? Como, por exemplo, poderia ser o valor de algum aluguel que foi fechado, o valor de uma mercadoria que foi vendida, o valor de algum serviço para ser prestado, né? Mas não somente a questão de valores, também pode ser registro de datas importantes, como a data de alguma venda de algum produto que foi feito, ou a data de alguma certificação, algum certificado de qualidade, por exemplo, ou a data de um vencimento de alguma duplicata, de algum boleto, né? E também a gente pode citar, por exemplo, o número de pães que uma padaria pode ter fornecido durante o dia, né? Então pode ser também o número de bolos que ela produziu, a quantidade de tortas de chocolate ou de morango que ela produziu durante o período da tarde, né? Todos esses dados, uma empresa precisaria estar registrando em algum banco de dados para poder usá-los e bolar uma estratégia de negócio no futuro, né? Eu descrevi aqui pelo menos 5 passos para fazer uma análise básica de dados, né? O primeiro passo para uma empresa fazer uma análise de dados seria definir qual é a questão que ela quer resolver primeiro. Qual seria o foco do problema, né? Uma empresa, mesmo que o seu sistema de dados seja robusto, ela tenha bastante registro, ela não iria conseguir ter várias respostas para várias questões diferentes numa única análise só. Ela iria precisar fazer uma análise de cada vez. Por exemplo, ou eu primeiramente vou querer saber qual foi a minha evolução de faturamento anual com referente ao ano passado, ou eu vou querer saber, por exemplo, quantos quilos de matéria-prima ou quanto que eu tive que investir para poder executar algum serviço ou fornecer algum bem, por exemplo. O segundo passo seria definir bem qual é a nossa fonte de dados. Que, por exemplo, eu vou citar aqui uma pizzaria, por exemplo, uma pizzaria. Na pizzaria a gente tem o pessoal que fica no caixa, tem os entregadores, né? E tem os pizzaiolo que ficam lá na cozinha e tal, né? Não adianta eu perguntar para o pizzaiolo, tá lá na cozinha fazendo todas as pizzas, todo dia ele faz lá pelo menos de 50 a 100 pizzas, por exemplo, todos os dias. Porém, ele tem noção de quantas pizzas ele faz, mas ele não vai saber me dizer, por exemplo, quantas pizzas foram entregues no bairro A e quantas pizzas foram entregues no bairro B. Ele só vai saber quantas pizzas ele fez no dia. Então, não é viável chegar ao setor de produção e fazer esse questionamento a eles, né? Saber quantas pizzas foram vendidas para o bairro A e para o bairro B. Eu precisaria ir em busca de uma outra fonte de dados que seja mais viável para poder obter a resposta dessa minha questão. O terceiro passo seria limpar os dados. O que seria se limpar os dados? Eu diria que seria como se fosse desconsiderar aqueles dados que poderiam estar omitindo ou desconfigurando o meu resultado oficial. Vamos dizer que seria eu desconsiderar os meus outliers, né? Por exemplo, se por acaso dentro de uma sala de aula eu tenho 20 alunos dentro da sala de aula
E eu gostaria de saber qual é a média de idade de todos esses alunos que estão nessa sala de aula. A gente sabe que nessa sala de aula, a média idade, né, de aluno, a média idade desses alunos esteja variando entre 20, sei lá, entre 20 e 25 anos, por exemplo. Desses 20 alunos, a variação fica entre esses valores, entre 20 e 25. Porém, tem um único aluno só, somente um aluno, que possui uma idade de 39 anos. Esse aluno, por estar fora do padrão da minha escala de 20 e 25, eu estaria considerando ele como se fosse um outlier. Então, eu não considero o valor de idade dele para poder calcular qual é a minha média de aluno, porque se eu estivesse considerando a idade dele, eu estaria desconfigurando a média de idade que estaria dentro dessa minha sala de aula. Um outro. Peraí, deixa eu só. Peraí, só um instante. Pronto. O outro passo para ser feito seria fazer a análise de dados em si. Considerando o meu exemplo da sala de aula, né? Já seria eu pegar a idade de cada aluno, pegar a idade de todos eles, calcular a média de idades e eu poder assim ter o resultado da minha questão, que é saber qual é a idade média de alunos que possuem dentro daquela sala de aula. Isso seria fazer a análise de dados. A interpretação do resultado seria eu dar uma explicação do porquê que o meu resultado foi aquele obtido na minha análise de dados. Seria a explicação de eu dizer por que a média de idades de alunos dentro daquela sala de aula é 23, por exemplo. Essa interpretação de resultado seria dizer, a média é 23 porque a soma de todos os alunos deu tal e eu tenho 20 alunos. Seria explicar como que eu cheguei àquele resultado. Essa seria a minha interpretação de dados. Fazer essas análises de dados possui um benefício grande para os negócios em geral, né? Principalmente para os gestores e os tomadores de decisão, porque com isso eles iriam ter um norte a ser seguido. Eles não iriam simplesmente chutar e seja o que Deus quiser. Eles iriam estar atuando com base numa ciência exata, né? Eles estariam seguros de suas decisões e visando o benefício para o bem do negócio, né? Uma outra vantagem de utilizar a análise de dados seria poder identificar pontos de melhorias que existem dentro de uma empresa. A gente sabe que não existe uma empresa 100% perfeita. Sempre vai ter algum setor ou algum ponto que estaria precisando melhorar. Não necessariamente seja alguma falha ou algum erro que uma empresa estaria cometendo, né? Mas sim poderia ser algum ponto que ela faz bem, mas poderia ser melhor. Nunca a empresa vai ser 100% perfeita, então sempre vai ter algo a ser melhorado. Então a análise de dados também poderia facilitar a empresa a identificar esses pontos. E também ela poderia ter um insight no mercado, que assim ela poderia saber, né, quais são as tendências de mercado hoje, né? Quais são os desejos dos consumidores e assim poder focar suas atividades internas, suas operações internas, visando qual é a tendência de consumo de seus clientes. E fazendo isso, ela poderia se sair melhor no mercado com relação aos seus concorrentes que não fazem essa prática, né? Aqui a gente pode ver algumas grandes empresas, né, que fazem uso de análise de dados, né? A gente pode ver o INCA, por exemplo, que mostra, né, a incidência de câncer que está explorado pelo Brasil. E o IBGE, né, que também mostra dados demográficos e também sobre a saúde, que existe em diferentes regiões do Brasil, né? Essas demais empresas também utilizam muito os dados para poder ver qual é que está sendo a percepção do público com referente às suas produções. E também muitas vezes elas se juntam para poder fazer uma parceria e poder também fomentar o mercado cinematográfico, né? Aí, dentro da descritiva de dados, existem alguns conceitos que a gente precisaria ter em mente. Para poder ficar mais prático o nosso entendimento, eu gostaria de trazer aqui aquela nossa padaria lá do começo, né, que a gente citou, né? Digamos que essa padaria, num período de 9 dias, ela tenha tido essas quantidades de pães vendidos durante esse período de dia, né? A média de um conjunto de dados seria o quê? Seria eu pegar todos os valores correspondentes
esse conjunto de dados que nós temos e fazer uma soma aritmética deles e dividir pela quantidade de valores que existe dentro desse nosso conjunto. Então isso iria resultar na nossa média, né? Já a mediana, o que seria a mediana? Eu vou pegar todos esses meus valores e colocar numa ordem aritmética. O que seria a mediana? A mediana seria justamente aquele valor que está localizado exatamente no meio da minha sequência aritmética dos meus valores, do meu conjunto de valores. Esse valor que está exatamente no meio é o que representa a nossa mediana. A moda, se a gente observar aqui na nossa sequência, a gente pode observar que o valor de número 8, que é referente a 8 pães vendidos no dia 1 e 8 pães vendidos no dia 7, o valor 8 está se repetindo aqui. A moda é justamente aquele valor que esteja se repetindo dentro de nosso conjunto. A amplitude, novamente, pegando aqui a nossa sequência aritmética dos valores, a amplitude, o que seria a amplitude? Seria a extensão do nosso valor mínimo para o nosso valor máximo dentro do nosso conjunto de dados. No caso aqui, o nosso valor mínimo está sendo 4 pães e o valor máximo está sendo 21. Ou seja, a nossa amplitude seria a diferença entre esses valores, né? No caso aqui seria 17. A variância e desvio padrão, elas representam medidas de dispersão que apontam o quanto que cada valor desse nosso conjunto de dados, enquanto que cada valor fica se distanciando de nossa média. Como que a gente faz para poder calcular a variância e o desvio padrão, né? Para poder calcular a variância, primeiro a gente teria que fazer o seguinte. Então, primeiro a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que calcular quanto que é o desvio ao quadrado de cada valor de nosso conjunto de valores aqui, né? Como é que a gente faz isso? A gente sabe que no dia 1, a gente teve 8 pães vendidos. E a gente sabe também que a média é 11. Então, para saber o desvio quadrado do dia 1, como é que eu faço? Eu pego a diferença entre a nossa média e a nossa quantidade de pães vendidos do dia e elevo ao quadrado. Fazendo isso, a gente obtém um valor de 9. A gente faz essa operação para todos os dias. Fazendo isso, a gente vai obter todos esses resultados aqui. Após obter todos esses valores, o que é que a gente faz? A gente calcula qual é a média de todos esses valores. A gente calcula qual é a média desses todos os valores. E obtendo esse resultado, a gente vai obter justamente o que a gente chama de variância. A variância é a média desses desvios ao quadrado de cada valor do nosso conjunto de valores. Então, de posse da nossa variância, a gente vai poder saber qual é o valor do nosso desvio padrão. Para saber o valor do nosso desvio padrão, basta a gente ver qual é o valor da raiz da nossa variância. A gente sabe que a nossa variância é 24,89. Então, para saber o valor do nosso desvio padrão, basta calcular qual é a raiz da nossa variância. Então, a gente vai obter um valor de 4,99. Esse seria o nosso desvio padrão. Além desses pontos, também é interessante eu apontar aqui pelo menos esses quatro conceitos, né, que seria população, amostra, regressão linear e regressão logística. Novamente, né, trazendo aqui a nossa padaria como exemplo, né? A população é um conjunto de elementos que possuem uma característica em comum. Eu poderia dizer que, por exemplo, seria todas as fatias de uma torta de frango, por exemplo. A população seria essa torta de frango, enquanto a amostra seria um subconjunto da minha população. Essa amostra é o que caracteriza as principais características e a natureza da minha população. Com essa amostra eu vou poder saber se por acaso a minha torta se é salgada, se a minha torta é doce, se a minha torta é de frango, se a minha torta é de carne, por exemplo. Eu não iria precisar comer toda a torta para poder saber qual é o sabor da minha torta. É isso que eu quero dizer, né?
E além disso, deixa eu apagar aqui, pronto. A regressão linear, o que é a regressão linear? Ela é uma técnica usada para poder fazer relações entre duas variáveis. Ela é, ela é representada matematicamente por uma reta. Essa nossa regressão linear, ela nos ajuda a saber, por exemplo, qual é o resultado de uma variável com base no valor de uma segunda variável. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu quero saber qual é o valor do nosso custo de pães produzidos, com base na quantidade de pães que eu produzi. Vou supor que a minha fórmula seria essa aqui, onde y representa o meu custo e x representa a quantidade de pães que eu produzi. Como eu falei, a regressão linear ela é representada por uma reta, né, matematicamente. Então, com base nessa fórmula, nessa expressão, para eu saber qual é o valor do meu custo, basta eu saber quantos pães eu produzi. Por exemplo, se eu produzir 10 pães, eu vou saber que o meu custo foi de 30. Não necessariamente, se eu duplicar a quantidade de pães produzido, não necessariamente eu vou duplicar o valor do meu custo. Que o valor do meu custo é com base numa variável determinada, que no caso seria a quantidade de pães produzidos. Então, com isso, eu vou poder saber qual o valor do meu custo com base em quantos pães eu produzi, independente do meu volume. Basta eu aplicar essa fórmula como exemplo, né? Que aí eu vou poder saber qual o valor do meu custo. A regressão logística é semelhante à regressão linear. O que difere é que a relação entre as suas variáveis são categóricas. Ou seja, a variável dependente que ela pode nos trazer pode ser, por exemplo, pode ser sim ou não. Ela pode nos trazer alto ou baixo. Pode ser claro ou escuro. São resultados binários, né? As variáveis independentes podem ser, não necessariamente precisam ser números, né? Elas podem ser categóricos, né? Podem ser categóricos. Por exemplo, se eu quiser saber se por acaso no mês de abril se haverá ou não uma alta demanda de produção de torta de frango na minha padaria. Os fatores que podem determinar se haverá ou não essa alta demanda pode ser se haverá festas sociais nesse período. Festas sociais podem ser aniversários, casamentos, ou sei lá, festa entre amigos mesmo. Os amigos poderão se reunir para poder comemorar a promoção de alguém que teve no seu emprego, por exemplo, né? Pode ser também, poderia ter um período sazonal. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que na Páscoa há uma alta demanda de venda de chocolate, né? Natal também, no período natalino, você vê muito aqueles pisca-pisca, né? Em carnaval tem muitos enfeites, fantasia, etc, né? E também, uma variável, a gente poderia considerar o número de consumidores que existem na região daquela padaria, né? Se por acaso a minha torta, se os ingredientes da minha torta tiver, por exemplo, amendoim e castanha, e boa parte dos meus consumidores que estejam ao redor da minha padaria sejam alérgicos a esses ingredientes, né? A gente sabe que esses consumidores jamais iriam comprar a minha torta, já que eles possuem essas alergias e não iriam querer consumir algo que possa fazer mal à sua saúde, né? Então, o número de consumidores pode sim implicar no resultado de minha análise, se por acaso haverá ou não uma alta demanda de tortas no período de abril, né? Então é isso, né, o que eu queria trazer. Como eu falei, né, é um breve estudo sobre análise descritiva de dados e eu espero ter contribuído, né, para a aprendizagem de alunos, gestores, público em geral, né, sobre a importância de registrar e manejar bem os dados de seu negócio, né. Como falei, o uso da tecnologia está aí para poder nos auxiliar, né? E a gente precisa fazer o bom uso, o bom proveito para poder se sair bem no mercado, né? Visando a saúde do nosso negócio, né? Espero ter ajudado, agradeço por terem assistido até aqui. Se tiverem alguma coisa para complementar, pode até comentar aqui nesse vídeo. E como eu falei, né, a tecnologia está em constante evolução. Então, a gente nunca deve estar parado, né? A gente tem que sempre estar buscando se atualizar para poder ficar no nível do mercado, para não ficar para trás, vamos assim dizer, né? Então, eu agradeço a todo mundo por ter assistido até aqui e tudo bom para todos.